do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo, venhamos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nós interrompemos as leituras que estamos fazendo do Evangelho de São Marcos e também do livro de Gênesis, porque temos a festa da Cátedra de São Pedro. Isto se refere à Cátedra de Pedro a Roma, como bispo de Roma e como pastor da igreja, e assim todo o seu magistério. Tudo aquilo que a igreja, através de Pedro e seus sucessores, deve de afirmar, confirmar e conduzir o povo de Deus para a salvação. É assim que celebramos esta festa, onde nós vemos justamente no altar da Basílica de São Pedro uma cadeira que ninguém sabe se aquela cadeira segurada em metal, segurada por 4 padres da igreja, 2 do Oriente e 2 do Ocidente, um deles Agostinho, ninguém sabe se a cadeira está descendo do céu ou subindo para o céu. Aquela cadeira que está no ar, levantada, é justamente o símbolo da Cátedra de Pedro, símbolo desta obra divina, de Deus que governa por meio dos sucessores de Pedro a sua igreja, e assim cuida de seu rebanho. Mas entremos no texto de hoje. A primeira leitura é do Novo Testamento, meditaremos também depois, e que mostra justamente o que Pedro e os bispos e os sucessores de Pedro devem de fazer pelo rebanho. Mas hoje escutamos a versão de São Mateus, do mesmo evangelho que ainda há poucos dias escutamos de São Marcos. E temos coisas a meditar justamente em relação à festa. Escutemos São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vimos ainda estes dias também o que Pedro vai dizer, o que não queria, mas hoje o importante está aqui em relação a esta festa. Uma coisa que devemos de ter presente, antes que eu me esqueça, a parte final que diz a questão da chave do reino dos céus, recordemos, mais adiante no Evangelho Jesus também dará essa potestade aos demais apóstolos.
aos sucessores deles, os bispos e sacerdotes, por sucessão. Mas, primeiramente, é dado a Pedro. E diz o texto: Feliz és tu, Simão. E o que é feliz? Bem-aventurado és tu, Simão. Bem-aventurado és Simão Bar-Joná, que em outra tradução, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue, e sim meu Pai que está nos céus que te revelou isso. Bem-aventurado. E por que quero fixar nisso antes que se perca da minha mente? É por causa disso que nós chamamos. Hoje se caiu muito em desuso, mas em especial os cardeais em relação ao Papa, até algumas décadas atrás, ao chamá-lo, chamavam Beatíssimo Padre. Por quê? Porque vem daqui. Bem-aventurado. Beato. Santo Padre também vem daqui. Bem-aventurado. E esta é a felicidade de Pedro e também deixado a seus sucessores, que devem de guiar o rebanho de Cristo. Mas voltemos àquilo que importa, ao texto e à festa, a relação de uma coisa com outra. Então Jesus pergunta quem era o Filho do Homem. Quem dizem os homens? 11 discípulos vão responder a Jesus que Elias, João Batista, algum dos profetas, isso que eles estão dizendo. Mas Jesus pergunta a eles: E vós, quem dizeis que eu sou? E assim Pedro toma a frente. E Pedro, tomando a frente, se demonstra aquele que fala em nome da igreja, porque é iluminado por Deus, pelo Pai. Devemos de compreender aqui que Deus escreve a fé no nosso coração. E nós devemos de professá-la com os lábios e com a vida. Pedro abriu o coração para que o Pai pudesse revelar e escrever através de tudo aquilo que Jesus já estava ensinando em sua vida quem era Jesus. E Pedro professa aquilo que o Pai realizara no seu coração, que permitira que Jesus realizasse no seu ser, ainda que vai falhar ao longo do caminho até Pentecostes. Mas Pedro assim testemunha quem é Jesus. E vós, quem dizeis que eu sou? Tendes a mesma mentalidade que os demais? Ou tendes compreensão, depois de tanto conviver comigo, quem sou eu? E esta é uma pergunta para cada um de nós. Na igreja, recordar que Jesus é uma pessoa com quem se relacionar. Não é somente uma ideia. Sim, tem a ver com a nossa fé, é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Mas não pode ficar em algo desconhecido, somente como um sinal de consciência, de conhecimento de razão humana, mas sim de relação humana com a pessoa da Trindade, em especial na pessoa do Filho. E assim devemos de nos questionar: nós realmente temos reconhecido quem é Jesus e professamos quem é Jesus através da fé que a igreja, que a cátedra, que o magistério nos ensina ao longo dos séculos, vivenciando aquilo que Jesus deixou, ensinou e ensina? Somos autênticas testemunhas e reconhecemos quem é Jesus através de Pedro, ou seja, através da igreja? Ou, como os outros discípulos, nos deixamos levar pelas ideias de Jesus que não são autênticas, que são até bonitas? Talvez nos encantem um Jesus maravilhoso que faça a minha vida financeira progredir, avançar, onde eu vou ter muito dinheiro, muito reconhecimento, muitos aplausos, mas esse não é o verdadeiro Jesus. Nunca foi. Esse é o Jesus de Judas. Judas Iscariotes, não o Tadeu. Cuidado. E vemos que muito se ensina hoje esse Jesus, hein? Muito se ensina essas heresias. Mas para nós, quem é Jesus? É aquele que a cátedra de Pedro, o magistério da igreja, nos ensina? E continuemos ainda a nossa meditação.
São Leão Magno vai escrever que Jesus acrescenta: ora, te digo eu, isto é, do mesmo modo que meu Pai te revelou minha divindade, igualmente eu agora te dou a conhecer a tua dignidade. Tu és Pedro. Eu que sou a pedra inviolável, a pedra angular, que te fiz de todos os povos uma só coisa, de dois povos uma só coisa. Eu que sou o fundamento, fora da qual ninguém pode edificar, te digo a ti, Pedro, que és também pedra, porque serás fortalecido por meu poder, de tal forma que o que me pertence por próprio poder seja comum a ambos, por tua participação comigo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno não a derrotará. Sobre esta fortaleza, quer dizer, construirei o templo eterno e a sublimidade da minha igreja, que alcançará o céu e se levantará sobre a firmeza da fé de São Pedro. Quem diz isso? São Leão Magno, Papa. Assim, ao reconhecer a dignidade e a divindade de Cristo, também Jesus dá a conhecer a dignidade de Pedro. É uma das pedras. Jesus é a pedra angular, mas a igreja foi construída sobre a fé de Pedro e sobre Pedro. A pedra onde edificou a igreja, Pedro que professa a fé em Jesus e que vai viver esta mesma fé até derramar seu sangue. Se bem que no momento da cruz, Pedro vai fugir, confirmado pela ação do Espírito Santo, Pedro também derramará seu sangue pela fé em Cristo. E aqui cabe a nós. Também nós podemos escutar a dignidade que temos diante de Deus, porque professamos a verdadeira fé em Jesus, a verdadeira fé que a igreja ensina. Retornemos, Jesus vê uma superioridade entre os discípulos e os outros homens. Reconhece e respeita acima dos outros homens aqueles que são os discípulos, porque estão vendo e ouvindo o que Jesus ensina. Mas Pedro, por graça que o Pai Eterno lhe dá, é o primeiro a professar esta fé. E aqui, recordemos, também nós temos uma certa superioridade em relação àqueles que não professam a fé. Mas nós manifestamos a verdadeira fé que o Pai nos revela. E a questão sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Com tanta ansiedade, queria Jesus instituir o ministério da salvação das almas e estabelecê-lo definitivamente no mundo, que é a primeira manifestação de fé e obediência significativas do livre concurso humano, que ele não queria dispensar. Logo assentou os fundamentos de obra tão santa. Sua onipotência revelou-se então em que, de um concurso tão humilde e do fraco discípulo que o prestava pelos homens, fez ele a base inabalável desta instituição divina. A sua fundação Jesus chamou de igreja, isto é, reunião, sociedade visível dos fiéis que o reconhecessem por verdadeiro Filho de Deus, professando a mesma fé. Não fé diferente, hein? A mesma fé. Participando dos mesmos meios de santificação, sujeitos à mesma disciplina, sob um chefe supremo, tudo por ele instituído. Foi tudo o que Jesus fez para a nossa salvação, para a salvação do mundo. E nós temos vivido nesta disciplina única, nesta única fé que não se muda, imutável, nesta, como vimos ainda, nesta disciplina, nesta fé, mas também nos mesmos meios de santificação, ou seja, os sacramentos, a vida de oração, a vida da graça. Vemos ainda que Jesus coloca a firmeza inabalável, indestrutibilidade do edifício, do fundamento que levanta na sua igreja, através de Pedro e de seus sucessores. E que o que acontece? Os inimigos
atacarão continuamente este edifício construído em oposição à fé, em oposição a Jesus. Mas Jesus assegura que as obras dos espíritos das trevas, as obras do mal, não prevalecerão contra a igreja. Então, o inferno demonstra as hostes e agressões inimigas. E assim, todos aqueles que hostilizam a igreja, que atacam e guerreiam contra ela de uma forma ou de outra, que por seus erros pertinazes e maus exemplos arrastam outros à condenação, tornando-se assim como que portas do inferno, ao contrário dos que pregam e imitam a Jesus Cristo, que por isso se podem chamar portas do céu. Nós temos permanecido assim então, fiéis ao ensinamento, à fé, à santidade, recordando e reconhecendo que os inimigos da fé sempre lutarão e combaterão a igreja, interna, externamente e na nossa vida, e temos permanecido fiéis sob a proteção do pastor, seja o Santo Padre, seja os bispos, e a questão do que será aberto ou fechado nos céus, o que Jesus quer dizer? Que a igreja que ele funda é a única que pode guardar os homens contra o erro e o mal e conduzi-los ao céu, cuja chave está na mão de Pedro, como símbolo do supremo poder de que ele investe, prometendo-lhe que será ratificado lá tudo o que em seu nome fizer aqui na terra. E isso não quer dizer que o Papa possa fazer o que ele quer a seu bel prazer. Não, muito pelo contrário. Ele deve de confirmar, de reconhecer através das sagradas escrituras e do ensinamento da igreja e dos ensinamentos do seu próprio fundador, nosso Senhor Jesus Cristo, o que é lícito e ilícito, o que é pecado e o que não. Quais são os erros? Quais as virtudes que o homem deve em cada tempo viver ou abandonar? E assim, para que nada seja de forma mortal, destrutivo para o homem em seu caminho rumo ao céu. E nós, reconhecendo tudo aquilo que nos foi e nos é ensinado ao longo de 2 milênios e mais de igreja, temos vivido tudo isso, ou ao menos procurado conhecer tudo isso, para vivermos verdadeiramente a fé e alcançarmos o céu, seguindo o que o Senhor nos deixou? O salmo de hoje é: O Senhor é meu pastor, não me falta coisa alguma. Ele me guia no caminho mais seguro pela honra de seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. É o Senhor que nos conduz através de sua igreja, através de sua amada esposa. E assim somos livres do mal. Mas ele nos corrige, o bastão para corrigir, o cajado para nos puxar de volta quando tentamos fugir. Mas nós permitimos a correção, permitimos que ele nos ame, que ele nos ensine, que ele nos conduza. E por fim, a primeira leitura, tão breve, da carta de São Pedro. Caríssimos, exorto aos presbíteros que estão entre vós e aos presbíteros como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada. Sede pastores do rebanho de Deus confiado a vós. Então, primeiramente, São Pedro está se dirigindo aos sacerdotes, mas não só. A todo aquele que tem também um certo papel de governo. E isso começa em casa, pai, mãe de família. Lógico, aqui é mais no sacramento da ordem, mas também pode ser lido e entendido desta mesma forma, na administração e no governo da casa e do trabalho. Ele que é testemunho dos sofrimentos de Cristo, ou seja, participante dos sofrimentos e participante da glória que ainda vai acontecer. O que ele diz? Sede pastores do rebanho de Deus confiado a vós. Pastores, cuidai, corrigi, guiai no caminho correto.
Cuidai dele não por coação, mas de coração generoso. Nós temos cuidado daqueles que nos são confiados por coação ou de coração generoso, por amor, porque queremos sua salvação, porque queremos aquilo que Deus quer para salvar a pessoa, sem coagi-la, mas corrigindo-a de forma amorosa. Continua, não por torpe ganância, mas livremente, não porque eu quero algo em troca, seja dinheiro, carinho, amor, não, livremente, porque eu quero simplesmente que conheça a salvação, que venha a Cristo. Não como dominadores daqueles que vos foram confiados, mas antes como modelos do rebanho. Não somente como chefe, como aquele que manda, mas como exemplo, como aquele que encarna aquilo que ensina. Somos assim? Encerra São Pedro. Assim, quando aparecer o pastor supremo, recebereis a coroa permanente da glória. O pastor supremo é o único pastor, ao qual nós representamos nesta terra, levando todos aqueles que nos são confiados a ele, ao reino eterno, ao céu. Temos agido como o pastor supremo? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a viver a total entrega na ação do Espírito Santo, a compreender todos os ensinamentos que nos deixa através da Igreja e dos pastores, e em especial dos santos padres, dos papas, para que, vivendo tudo aquilo que nos conduza à vida eterna, à santidade, possamos cada vez mais nos abandonar nos braços do Senhor e um dia participar de sua glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um excelente dia a todos.